Quando eu comecei a investir o meu dinheiro pensando em ter realmente uma grana muito maior no futuro, conseguir uma liberdade financeira, não depender de um trabalho chato, alguma coisa do tipo, para conseguir me manter, no meio da emoção, achando que eu conseguiria uma grana rápida, eu acabei cometendo alguns erros e eu vou listar aqui 3 deles para vocês. Posteriormente, eu acabei encontrando muito desses erros em livros de finanças pessoais, o que eu achava que era basicamente 300, 500, 200 páginas de pura baboseira e papo de coach. Mas eu estava muito errado, então nesse livro você não vai só ter a minha opinião, mas você vai ter ensinamentos tirados de livros. Alguns deles, como por exemplo, O Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro número 1 em finanças pessoais, e também um clássico sobre a sabedoria da riqueza com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, esse vídeo não é para os meus queridos piramideiros, é para quem quer realmente levar a coisa a sério e construir riqueza e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Gosto de mostrar um monte de projeto loucuragem para você, mas hoje é dia de aprender de verdade. Eu sei que vocês gostam de ver uns projetos bem loucuragem aí com alto risco e muito potencial de retorno, mas hoje é dia de aprender de verdade e mesmo que vocês queiram investir nesse tipo de coisa, esse conteúdo vai ajudar demais. Porque muitos desses ensinamentos giram em torno desse tipo de risco que você tem que assumir. Então vamos fazer um combinado, você já deixa o like, se você não gostar desse conteúdo, você lá no final tira o seu curtir, fechou? Assim é um ganha-ganha para mim e para você. Você aprende um conteúdo que vai realmente ajudar a sua vida financeira e ao mesmo tempo me ajuda a entregar esse vídeo a mais pessoas. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. O primeiro erro que os investidores iniciantes cometem é não criar uma rotina de investimentos. E o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, quando querem investir, elas acham que realmente investir é você pegar lá e colocar uma grana que você juntou a sua vida inteira de uma vez e pá, investimento. E ele tem que render muito o tempo todo, tem que ser como se fosse uma renda fixa. Aqui no Brasil a gente tem a cultura da renda fixa. Por conta da taxa de juros aqui no Brasil ser historicamente alta, a cultura do povo brasileiro é deixar o dinheiro em poupança, em renda fixa, coisas que não têm risco e ela vai aumentando o seu valor ao longo do tempo sem ter nenhuma queda, por exemplo. Então o brasileiro não está acostumado a realmente ver um investimento que ele comprou hoje, amanhã talvez ele está valendo 3% menos. Assim como não está acostumado a ver o seu investimento, ele não está valendo 3% a mais no dia seguinte. A rotina de investimento brasileiro normalmente é receber, pagar as contas, gastar e o que sobrar ele investe. Mas o ensinamento que a gente consegue tirar desses 2 livros, e é uma coisa que eu também fiz, que eu vou contar a minha história para vocês também, coincidentemente, antes mesmo de aprender esses livros aqui, antes mesmo de ler sobre eles, eu acabei aplicando, isso me ajudou demais. No Homem Mais Rico da Babilônia, um dos principais, se não o principal ensinamento que o Homem Mais Rico da Babilônia ensina é que você tem que separar pelo menos 10% do que você ganha pensando no seu futuro. Um exemplo do livro é, caso você ganhe 10 moedas de ouro por mês, você separa uma delas para o seu futuro. Você usa esse dinheiro para que ele trabalhe para você. Como assim? Você não vai lá economizar 10% da sua grana e quando você juntar, você vai lá e compra uma blusa da Gucci. O propósito é, você junta 10% do que você ganha, pelo menos, não é para você simplesmente fazer, a regra é 10%. Você pega pelo menos 10% para o seu futuro. Então 10% do que você ganha tem que ser pensando que essa grana que você está deixando de gastar hoje vai ser a grana que vai te manter no futuro. Então esses 10% devem ser realmente investimentos. Normalmente a gente gasta o que a gente tem disponível para ser gasto. Então usando R$1.000 por ser um valor redondo, simplesmente para simplificar, vamos dizer que você tem um custo de vida aí que está em torno de 800. Então R$800 é realmente o que você precisa para poder passar o seu mês bem. Mas você sabe que vai sobrar uma grana e você vai e come fora. Você compra uma pizza, você sai para dar um rolê e acaba gastando um pouco a mais porque você sabe que tem esses R$200 aí sobrando, além do seu custo de vida. O que o Homem Mais Rico da Babilônia e o Pai Rico, Pai Pobre ensinam é justamente você fazer o contrário. Em vez de você pegar esse seu dinheiro que sobra para você poder gastar, você pega o dinheiro e se paga. O que seria se pagar? É você pegar esses 10%, 15%, 20%, quanto que você conseguir separar, por exemplo, e você investir ele, você pegar esse dinheiro e separar para o seu futuro, para você construir a sua riqueza. No Pai Rico, Pai Pobre, o exemplo é muito parecido com
o outro livro, que é Você Recebe o Seu Dinheiro, você se paga primeiro, faz os seus investimentos e então você vive com o resto. Você pega um pouco para lazer, você gasta com o seu custo de vida, mas o importante, que é o que você investe, sempre vai sair primeiro. Até mesmo porque se faltar dinheiro para você poder investir no final do mês, você simplesmente não investe. É uma grana que sobraria e você acaba não podendo investir ela. Não existiu essa grana. Mas se você já investiu e o seu dinheiro se foi, digamos assim, né, e você precisa realmente de gastar para o seu custo de vida, você vai correr atrás de formas de ganhar dinheiro. Seja fazendo um freela, seja pegando um bico de fim de semana, você vai dar um jeito de conseguir dinheiro para poder pagar as suas contas depois. Já o caso dos investimentos é muito provável que isso não aconteça. Então, se pague primeiro, invista e viva com o resto. Esse mesmo conselho você consegue encontrar nesses dois livros com palavras diferentes, mas o sentido é basicamente o mesmo. Quando eu comecei, eu tinha essa rotina de investimentos. Quando eu comecei, eu trabalhava em 2 lugares. Eu trabalhava e fazia estágio, então eu tinha uma grana considerável, sobrava uma grana boa para eu conseguir investir. Então, o que sobrava, eu investia. Então, como eu sabia que sobrava, assim que eu recebia, eu já pegava uma fatia que eu lembro que era em torno de R$300 e eu investia. Caiu o dinheiro, eu investia. Caiu o dinheiro, eu investia. Então, eu realmente tinha essa rotina no começo. O problema foi que, depois de um certo tempo, eu precisei de largar o meu emprego para poder fazer simplesmente só um estágio da faculdade. Então acabou mudando muito a minha rotina e mesmo depois que comecei a ganhar mais, eu não peguei esse hábito tão rápido. E o que aconteceu? Se vocês olharem o gráfico do Bitcoin de quando eu comecei, por exemplo, que é de 2019 até agora, a gente tinha o Bitcoin aí na faixa dos 4 mil, 3 mil dólares por unidade. Depois a gente teve mais para o final do ano o Bitcoin lá na casa dos 10 mil dólares por unidade, por exemplo. E o que aconteceu? Eu investi durante um tempo e depois eu simplesmente parei. Depois que a minha rotina meio que virou uma bagunça, eu simplesmente deixei meu investimento lá parado, eu ia tentando e eu ia fazendo trades com o que eu tinha investido, mas se eu tivesse realmente continuado aportando, hoje em dia eu teria muito mais dinheiro. Se a gente pegar, por exemplo, de 10 mil dólares, a gente tá na faixa aí dos 40 mil dólares por unidade atualmente. Então a gente teve o preço quadruplicando. Obviamente a minha grana teria quadruplicado junto. Fora as altcoins que eu tinha investido. Eu tinha bastante Ethereum, tinha outras altcoins. Então o meu dinheiro ia ter crescido muito. Só que ele cresceu somente aquilo que eu investi durante alguns meses e não aquilo que eu realmente tinha condição de investir, porque eu perdi esse hábito. Até mesmo depois do crash por causa da doença, eu simplesmente não peguei o hábito. Eu sentei em cima do patrimônio que eu tinha e deixei ele lá crescendo aos poucos. Ele continuou crescendo, mas eu não peguei o hábito de realmente investir, continuar investindo. E isso teria feito muita diferença, muita diferença. Mesmo se eu tivesse comprado os piores topos da época, hoje eu teria quadruplicado pelo menos o meu dinheiro. Então, pela minha experiência própria, pelo Pai Rico, Pai Pobre, pelo homem mais rico da Babilônia, a gente tem aqui 3 coisas dizendo para você exatamente o mesmo ponto. Crie uma rotina de investimentos. Mesmo que você tenha um custo de vida muito parecido com o que você recebe, se você criar esse hábito, mesmo que seja com pouco, com 50, 100 reais, você vai acabar se ajustando ao que você tem para viver. Mas se você simplesmente deixar para investir, o que sobrar é muito provável que acabe não sobrando nada em mês algum. Inclusive, de início, é até interessante você procurar algumas coisas um pouco mais seguras, justamente para você criar uma reserva de emergência. Mas como eu sou um cara da cripto, como esse canal é sobre cripto, para mim a melhor coisa é você ir comprando aos poucos Bitcoin e Ethereum, mesmo que ele esteja caindo, esteja subindo, você criar esse hábito de investir aos poucos, mês a mês. Você não precisa de acertar fundo, não precisa de pagar o preço mais barato daquele determinado período de tempo. Simplesmente comprando aos poucos, ao longo do tempo, você teria conseguido multiplicar o seu patrimônio demais, mesmo comprando nos piores dias de alguns anos atrás. O segundo erro que muitos iniciantes cometem, inclusive eu cometi muito, é não fazer gerenciamento de risco. O que é isso? É você gerenciar quanto de risco você vai assumir em busca de algum determinado retorno. Vou dar um exemplo disso. Imagina que você faz um monte de trade que você ganha 50 dólares a cada trade que você acerta. Você acerta um monte. Você acerta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só que você ganha 50 dólares a cada vez que você acerta. Só que quando você erra, você perde 5 mil. Então basta você errar uma única vez que você vai perder o que você precisou de 100 trades para conseguir acertar. Como que isso aconteceu comigo? Bem no comecinho que eu descobri a alavancagem, eu abri uma operação com 280 reais. E pouco tempo depois eu consegui fazer 80 reais com ela. E por causa disso eu fiquei muito confiante. Eu tava galudo achando que eu era o rei do trade.
Um dos primeiros trades aí que eu fiz alavancado, eu ganhei já direto R$ 80. Pô, eu tava me achando demais, R$ 80 num dia, aquilo lá era praticamente o que eu realmente ganhava trabalhando um dia inteiro. Só que, aí eu fiz outro trade, consegui R$ 30, e depois desses 2 trades eu tava me sentindo o cara mais foda do mundo, porque eu tava acertando os trades como iniciante, então imagina o que eu conseguiria fazer ao longo do tempo. Até que em um único trade eu perdi absolutamente tudo. Então, em um único trade, eu perdi R$ 390 simplesmente porque eu estava muito confiante, eu não sabia fazer um gerenciamento de risco, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu simplesmente fiquei muito confiante, porque na sorte eu acertei algum trade, consegui fazer alguma grana e eu estava achando que aquilo ia acontecer sempre, como se fosse uma coisa fácil, e eu, na verdade, não sabia nem o básico que era o gerenciamento de risco. Isso é uma coisa que eu bato bastante a tecla dentro do curso Jornada Cripto. Se você tem interesse em saber e conhecer mais esse mercado, entender mais os detalhes, saber como entrar, onde sair do mercado, entender realmente o que está acontecendo, eu vou deixar ele como o primeiro link da descrição. Clicando lá, você vai cair em uma página que tem um vídeo explicando tudo. Então, pessoal, sempre façam o gerenciamento de risco. Não adianta você fazer 1, 2, 3, 4, 5 trades bem sucedidos, você ir aumentando a quantidade de dinheiro que você tem para você poder perder tudo de uma única vez depois. Isso aconteceu comigo, muito provavelmente vai acontecer com você se você não souber o que é um gerenciamento de risco e se você não aplicar isso sempre. Porque basta você colocar a sua banca inteira em um trade super arriscado que você pode perder ela de uma única vez. Se der certo, você vai aumentar a sua banca, talvez até de maneira expressiva, mas se der errado, você vai perder tudo, ou praticamente tudo. Então não deixem de gerenciar o risco de vocês. O terceiro erro que os iniciantes cometem é o excesso de confiança. Assim como eu dei o exemplo no segundo erro, muitas das vezes você acaba pegando na sorte, ou você realmente consegue fazer uma operação bem sucedida e você fica com excesso de confiança. Praticamente qualquer coisa que você tenha investido de 2019 para cá, você vai ter ganhado alguma grana em cima disso. Se você tivesse comprado qualquer shitcoin sentado em cima, você teria feito alguma grana em cima disso. Isso significa que você é um ótimo trader, que você vai continuar fazendo isso? Definitivamente não. O problema é que depois de alguns acertos, a gente acaba se iludindo e achando que a gente consegue fazer isso sempre, o que facilmente pode nos levar à ruína. O que acontece bastante também é as pessoas, em vez de comprarem Bitcoin, justamente porque está tudo subindo durante um certo tempo, quando a gente está num mercado bull, né, a gente está num mercado de alta, as pessoas não querem lucrar lá 40% com o Bitcoin, mas querem fazer 200%, 300% em alguma altcoin aleatória. O problema é, as pessoas sempre querem comprar alguma altcoin que vai se valorizar mais do que o Bitcoin, só que quando o mercado vira e essa altcoin vira pó, todos acabam desejando que tivessem comprado Bitcoin. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com os meus alunos, isso já aconteceu com as pessoas da comunidade, isso acontece com todo mundo que pega o excesso de confiança e acaba não se protegendo do mercado. Como eu falei, os nossos acertos acabam nos iludindo, como se isso fosse continuar acontecendo o tempo todo. Aqui no livro O Homem Mais Rico da Babilônia tem um capítulo que fala sobre o emprestador de dinheiro. E esse capítulo passa uma lição muito interessante pra gente sobre você proteger o seu patrimônio, você não deixar o seu dinheiro ir embora simplesmente por questão de você aceitar algum risco que você não deveria. Mas ele traz uma perspectiva diferente, ele traz uma forma da gente enxergar o nosso dinheiro como o nosso tempo de trabalho. Eu vou até ler um resumo aqui que eu escrevi para ficar mais fácil. Esse capítulo fala sobre Maton, um emprestador de dinheiro. Nele, o personagem Ronan ganha uma recompensa de 50 moedas de ouro do rei pelos seus serviços e vai pedir dicas sobre o que fazer com tanto dinheiro para Maton, o emprestador. Para se ter noção de quanto dinheiro 50 moedas de ouro representavam, é possível comprar uma mansão bem localizada com essa quantidade. Além disso, após 3 anos trabalhando e poupando, Ronan conseguiu juntar 3 moedas de ouro, ou seja, uma por ano. E a lição que Maton passa é muito interessante, porque ele nos mostra a ótica do dinheiro como nosso tempo. Ronan recebeu uma proposta de investimento das 50 moedas de ouro e não sabia se aceitava ou não, pois ela vinha de sua irmã e de seu cunhado. Mas o emprestador mostra a Ronan que arriscar todas as 50 moedas de ouro era o equivalente a colocar 50 anos de trabalho duro, se privando de luxos e se sacrificando para poupar, sob a possibilidade de serem completamente perdidos. Mesmo que os lucros pudessem ser altos, o risco não valeria a pena, justamente pela possibilidade de se perder tudo o que foi conquistado. Nesse exemplo, a gente consegue ver que o Ronan conseguia juntar, se sacrificando bastante, uma moeda de ouro por ano. E aquela recompensa que ele recebeu era de 50 moedas de ouro, mas poderia ser, por exemplo, 10 moedas de ouro, 5 moedas de ouro.
Ele tinha um investimento que era arriscado. E o que o Maton, o emprestador, disse para ele? Você já parou para pensar que se você colocar essas 50 moedas de ouro na mão do seu cunhado e da sua irmã, e eles perderem esse dinheiro, eles realmente não conseguirem retornar esse investimento para você, teria valido a pena você investir o equivalente a 50 anos de trabalho duro e muito sacrifício nisso? Não é melhor você investir em alguma coisa com melhores garantias de retorno e com possibilidade de lucros menores, simplesmente pelo fato de que você não vai perder absolutamente tudo, mas você vai conseguir ir multiplicando o seu patrimônio aos poucos? Mas por que eu tô falando de moeda de ouro num canal sobre criptomoeda? Bom, imagina que você luta aí para você conseguir juntar os seus 1.000, 2.000, 10.000 líquido. Talvez para você conseguir juntar 10.000 você precise de 1 ano de trabalho, 5 anos de trabalho. Vamos colocar aí 5 anos de trabalho só a título de exemplo. Vale a pena você pegar e depositar 5 anos de trabalho seu em alguma shitcoin aleatória que tá te prometendo milhares de % de retorno? Vale a pena você arriscar 5 anos da sua vida de trabalho duro e muito sacrifício em alguma moeda que tem um risco gigantesco de fazer esses 5 anos de trabalho virarem pó? O excesso de confiança pode levar você a colocar a sua grana em alguma coisa que está te prometendo retornos gigantescos, que você já conseguiu algum lucro em cima, você vai e coloca absolutamente tudo que você tem em cima. Mas talvez essa seja justamente a chave para o seu fracasso e para a sua falência. Atualmente, os meus vídeos com mais visualizações no YouTube são vídeos sobre a Wonderland. Mas o que as pessoas ignoravam naqueles vídeos era que eu falava que aquele projeto era um projeto novo e que tinha muito a se provar ainda. Por mais que ele prometia um APY enorme, aquilo não era um retorno garantido. E eu vi muita gente desesperada me mandando mensagem porque investiu 2.000, 5.000, 10.000, 60.000, 40.000. Muitas pessoas me mandando mensagem desesperadamente porque colocou uma grana lá e acabou que o projeto caiu de valor. Quanto tempo da vida deles será que não era equivalente àquela quantidade de dinheiro? Valeu a pena ter simplesmente colocado o dinheiro cegamente em algum projeto novo com promessas ousadas? Quando a gente consegue fazer uma grana com altcoin e sair com um resultado mais alto do que a valorização do Bitcoin, a gente acaba se achando realmente muito bom, a gente fica galudo acreditando que altcoins são a melhor coisa. O problema é que quando o mercado vira, essas altcoins viram pó e tudo que a gente conquistou, ou que a gente achou que teria conquistado, acaba virando pó junto. Mas se você pega o Bitcoin, que passa longe dos olhos dos novos investidores, mesmo se você tivesse comprado o topo de 2017, que foi uma compra péssima por longos anos, hoje seria o preço que eu sonho em poder comprar. Se você tivesse comprado no topo de 2017, você teria pago $20.000 por unidade, você teria ficado no negativo com o Bitcoin até 2020. Praticamente 2021. Só que hoje, se o Bitcoin chegasse nesse preço, por exemplo, eu venderia até as minhas cuecas para conseguir comprar mais Bitcoin. Então, resumindo esse vídeo, pessoal, primeiro, criem uma rotina de investimentos. Se paguem primeiro, invistam e depois vocês gastam o resto. Segundo, façam um gerenciamento de risco. Não se permitam perder absolutamente tudo por uma posição ruim que vocês assumam. Talvez você consiga aumentar a sua banca, o seu patrimônio por longos anos, consegue uma quantidade muito boa e você perde tudo de uma única vez. E terceiro, cuidado com o excesso de confiança. Não caiam na ilusão de que vocês conseguem fazer muito mais dinheiro do que a média do mercado. Não se enganem pensando que alguma altcoin vai te deixar multimilionário super rápido. Quem ganhou muito dinheiro com Bitcoin, por exemplo, está posicionado há mais de uma década. Ou algo próximo de uma década, muitos anos, por exemplo. E não se iludam com propostas mirabolantes. Será que vale a pena você gastar meses ou anos de trabalho duro investindo em alguma coisa que pode fazer o seu dinheiro virar pó? Fechou? Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal. Meu nome é Tony Mark. Valeu. Falou.